Dois monômios são semelhantes quando eles têm as partes literais exatamente iguais. Esse monômio 4xy², o coeficiente dele é o 4, que é a parte numérica, e a parte literal é xy². Aqui eu tenho um outro monômio, que é o menos xy², o coeficiente dele é menos 1. Onde está o 1? É porque quando não tem número acompanhando, nós já vimos anteriormente, quando estudamos monômios, que o coeficiente será 1. Como tem um menos, então o coeficiente é menos 1. A parte literal, xy². Está aqui. Temos mais um exemplo do monômio menos xy²z/3. Qual será o coeficiente? Isso aqui é uma fração, né? Então, o numerador dessa fração é menos 1, que está aqui, e o denominador, o 3. E a parte literal, xy²z. E temos também mais esse monômio, 15xy²z. O coeficiente é o 15 e a parte literal xy²z. Nós podemos perceber que as partes literais desses quatro monômios são exatamente iguais, idênticas, né? Se um fosse o x ao quadrado e o outro fosse o y que estivesse ao quadrado, não era idêntico. Idêntico é quando nós temos as mesmas letrinhas em mesma quantidade, né? Porque quando eu coloco y ao quadrado, é que eu tenho y vezes y. Então, aqui eu tenho duas vezes o y se multiplicando. Eu tenho que ter a mesma quantidade igualzinha nos quatro. Por isso que esses quatro monômios são semelhantes, porque as partes literais dos quatro monômios são exatamente idênticas, iguais. Eu escrevo xy, isso significa x vezes y. É que quando nós temos letrinhas, não temos mais a necessidade de ter o pontinho sinalizando. Quando é número, se eu coloco 2 vezes 3 e eu tiro o ponto, vira outra coisa, vira 23. Mas com letras, mantém-se a mesma coisa. Então, só para lembrar, quando eu encontrar xy, isso é o mesmo que x vezes y. Também tem que lembrar que x vezes y e y vezes x é a mesma coisa, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, essa parte literal é a mesma que essa, só está em ordem diferente. Mas mantém as quantidades, eu tenho apenas um x e apenas um y. E lembrando também, como eu já falei anteriormente, que quando não tem coeficiente numérico é porque é 1. Aqui eu tenho alguns exemplos de monômios que são semelhantes e que não são semelhantes. Esses dois monômios, 3x e menos 5x, são semelhantes. A parte literal do 3x é o x e do menos 5x também o x, ou seja, os dois têm a mesma parte literal. Esses outros dois monômios, menos 10ab² e 1/2ab², também são monômios semelhantes. A parte literal é ab² nos dois, exatamente a mesma parte literal. Então, eles são semelhantes. O coeficiente numérico desse é menos 10 e desse é 1/2. Mas o que faz os monômios serem semelhantes são as suas partes literais serem exatamente idênticas, iguais. Esses dois monômios, 5a e 5b, não são semelhantes. Por quê? A parte literal do 5a é A e do 5b é B, ou seja, eles não têm a mesma parte literal. Eles têm partes literais diferentes. Um é A e o outro é B. Então, eles só são semelhantes quando as suas partes literais são exatamente idênticas. Para somar ou diminuir monômios, nós precisamos ter monômios semelhantes. Aqui tem uma situação que mostra exatamente isso. No estojo de Júlia, há 5 canetas. No estojo de Ana, há 8 canetas. Vamos representar canetas pela letra C. Podemos dizer que no estojo de Júlia, então, há 5C. E no estojo de Ana, há 8C. No total, há 5C do estojo de Júlia, mais 8C do estojo de Ana, nós temos um total de 13C, ou seja, 13 canetas. Só podemos fazer essa adição porque estamos somando os monômios semelhantes 5C e 8C. Percebemos que a parte literal desses monômios é C, porque eu estou somando coisas da mesma espécie, caneta com caneta.
Se eu estivesse somando canetas com lapiseiras, por exemplo, eu não podia dizer que tinha 13, eu ia dizer que tinha 13 o quê? 13 canetas ou 13 lapiseiras? Por isso que eu só posso somar se for semelhante, porque eu estou somando coisas da mesma espécie. Aqui eu tenho, alguns exemplos mostrando, então, como fazer para somar monômios. Primeiro, temos que somar ou subtrair os coeficientes. E se a parte literal é idêntica, a gente simplesmente repete. 15x elevado a 3 menos 9x elevado a 3 mais 2x elevado a 3. Vai dar isso. É só eu fazer 15 menos 9, que vai dar 6, mais 2, 8. Então, eu resolvi as partes numéricas, o 15, com menos 9 deu 6, mais o 2 deu 8. E a parte literal eu vou repetir. Por que eu vou fazer isso? Porque elas são iguais. Mais um exemplo, 5a mais 12a menos 20a, 5 mais 12, eu vou ter 17. 17 menos 20, menos 3. Menos 3 o quê? A. Observem que se eu repito, eles têm que ser semelhantes, têm que ter partes literais exatamente iguais. Aqui eu tenho um cálculo de adição e subtração de monômios que nem todos são semelhantes. Vamos ver como fica. 7xy menos 3x menos 13xy mais 11 mais 18x mais 1. Eu posso resolver tudo, somar e diminuir? Não, porque não são todos semelhantes. Porém, eu tenho alguns que são. Eu tenho 7xy, que é semelhante a menos 3xy. Eu tenho menos 3x, que é semelhante a mais 18x. E tem o 11 mais 1, porque ele só tem parte numérica, só tem o coeficiente, não tem parte literal. Então, primeira coisa que eu vou fazer é separar por semelhança. Coloquei 7xy menos 3xy juntinhos, porque são semelhantes. Depois coloquei menos 3x mais 18x juntinhos, porque são semelhantes. E depois o 11 e o 1 juntinhos, porque são semelhantes. E agora eu posso resolver. 7 menos 13 menos 6, xy. Eu estou resolvendo os monômios de parte literal xy. Menos 3 mais 18, 15, x, porque eu estou resolvendo os monômios de parte literal x. E 11 mais 1, 12. Estou resolvendo os monômios que não têm parte literal. O máximo que pode ser feito é esse cálculo que nós fizemos, somando ou diminuindo apenas os que são semelhantes. Agora eu não posso mais fazer nada, porque eu tenho 3 monômios que não são semelhantes. Menos 6xy, a parte literal dele é xy. Mais 15x, a parte literal dele é só x. E mais 12 nem tem parte literal, ou seja, eles são completamente diferentes e eu não posso somar nem diminuir. Aqui eu tenho um outro exemplo, 2x ao quadrado mais 3a menos 10x ao quadrado menos 5a. Eu coloquei cores diferentes para vocês para ajudar a visualizar, mas o ideal é fazermos isso aqui, separarmos por semelhança primeiro para depois resolver, principalmente que nós estamos iniciando esse conteúdo agora. Com o tempo nós faremos isso com mais facilidade até de cabeça, mas a princípio é melhor você primeiro separar por semelhança. 2x ao quadrado e menos 10x ao quadrado tem a mesma parte literal, x ao quadrado. Então, coloque ele juntinho. 3a e menos 5a também, tem a mesma parte literal. Eu coloco ele juntinho. Agora, eu posso resolver. 2 menos 10 dá menos 8, x ao quadrado. E 3 menos 5 dá menos 2a. Agora, menos 8x ao quadrado e menos 2a não posso resolver, não posso juntar porque não são semelhantes.